Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar de cabelos e deste mundo dos cabelos que pode ser muito mais do que o espelho reflete ou do que a fotografia mostra. E como eu e tu, Ana Rita, somos um zero não somos um zero à esquerda, somos um zero à direita mais. Em relação a cabelos, temos connosco a Joana Jusa. Olá, meu amor! Bem-vinda! Bom dia, obrigada. Espero que não tenha sido uma ideia muito peregrina trazerem-me aqui. Nada, mais uma Barbie maluca é sempre bem-vinda, é sempre bem-vinda. Então, Joana, olha, para quem não te conhece, dá só assim uma introduçãozinha de quem tu és, o que é que tu fazes. Para já, eu aqui tenho que te pedir perdão, porque eu falhei uma coisa muito especial na tua introdução, Joana, que é a Joana não só é a melhor hairstylist que eu conheço, é também a fada dos cabelos, nome dado pela minha prima, e é o unicórnio da cor, portanto é uma pessoa super especial. Com essa definição eu quase que fico a achar que não existo, não é? Porque as fadas não existem, os unicórnios não existem. Muito bom, muito boa. Sou um ser da mitologia, mas não, sou bem real, sou de carne e osso. O meu nome é Joana, mais conhecida por Joana Jusa. Sou hairstylist, sou cabeleireira há 15 anos, já este é o 16º, e eu não tenho aquela história romântica por trás de sempre quis ser cabeleireira, foi o meu sonho, sempre quis tratar de cabelos, não. Eu sabia que era uma pessoa ligada às artes e a minha formação base é essa, é a formação em design, e ainda fiz um pequenino percurso na universidade. Depois, entretanto, comecei a cortar cabelos aos colegas na universidade, quando eu já tinha muito aquele gosto pelo meu cabelo e por ter um cabelo que marcasse muito a minha personalidade e que fosse o meu cartão de visita. Era só, a única coisa que me ligava ao mundo dos cabelos era só o meu. Uau. E depois decidi deixar os estudos e foi essa é sempre uma parte muito marcante no meu percurso, porque eu sou filha de uma professora e eu achava que ia causar o caos lá em casa. Então foi desesperante lidar com as ansiedades e as angústias de como é que eu vou dizer à minha mãe que não quero estudar mais e quero ser cabeleireira, porque vocês sabem qual é o estigma por trás, né, da profissão de cabeleireiro. Mas pronto, cheguei uma quarta-feira assim a meio da semana, nem esperei pelo fim de semana, eu estava a estudar fora, fui a correr para casa dizer à minha mãe, não quero estudar mais, quero ser cabeleireira. Tiraste logo assim o penso rápido, ok? Sim, e a história foi muito bonita porque ela agarrou isto estamos a falar de há muitos anos, ok? Então ela agarrou nas páginas amarelas à procura de cursos. Não era o Google, não era o seu Google. E o processo começa aí. Que fixe. Ou seja, nada dos teus dramas, dos dramas que estavas a fazer. Não, eu depois percebi que não é patológico, mas eu tenho uma espécie de pânico com aquilo que pode vir a acontecer. Eu sofro muito por antecipação, então esse foi o primeiro gatilho de pânico de tudo aquilo que pode acontecer, mas nada, é tudo inventado na minha cabeça. Olha, e depois disso, o que aconteceu? De repente decidiste que queria. Depois houve aí um processo, ou seja, te contaste à tua mãe e depois. Bem, foi um processo difícil. Encontramos a escola, eu não perdi. Imaginem, isto foi no fim do primeiro semestre do terceiro ano da universidade, e eu não perdi o ano todo. Eu logo no mesmo ano, na altura do verão, no início do verão, consegui ingressar no curso de cabeleireiro. Depois, na altura, é totalmente diferente do que é agora. Nós tínhamos que fazer três carteiras para ter a carteira profissional. Era ajudante, praticante e oficial.
A carteira de oficial era a que te permitia trabalhar por conta própria. Então a primeira barreira logo é que eu era muito mais velha do que as minhas colegas de turma, porque toda a gente normalmente que segue a área começa a trabalhar no salão, ou começava a trabalhar em salão de cabeleireiro tipo aos 12 anos, já sabe. Pronto, então há essa parte do choque de idades e do choque cultural e dessa coisa toda, e foi muito difícil, e no fim da primeira carteira eu queria desistir outra vez. Eu já tinha desistido de 2 cursos superiores. Cheguei ao fim da primeira carteira e disse à minha mãe, vou trabalhar, eu com estas bases eu já me aguento, e quando fui procurar trabalho, dei com um anjo, uma cabeleireira já há muitos anos, dona de um salão, que me deu emprego aos sábados, na condição de eu continuar a fazer a formação e terminá-la. Muito fixe, muito fixe. Muito bom. Fixe. Porque ela achava que eu tinha capacidades mais do que suficientes para abrir depois o meu espaço, e isso só seria possível com essa tal terceira carteira, com a carteira de oficial. E então eu estava sempre a ser posta à prova, porque eu queria, eu não... Era isto, a minha vida era isto, eu não concluía um curso até ao fim, eu depois acabava por desanimar porque duvidava imenso das minhas capacidades, e achava sempre que pronto, eu ia ser um caso perdido. E fui encontrando as pessoas certas ao longo do meu percurso. Pronto, e assim foi, eu fiz o curso todo, entretanto mudei de escola para acabar com alguns conflitos criados naquela escola, mais porque eu não sou revolucionária, eu luto até ao fim por aquilo em que acredito, que não é ser revolucionária. E então eu não concordava com alguns modos como eram praticadas as aulas e a formação, pronto, aquilo parecia-me muito suspeito tudo. E ainda bem que mudei também, fui para a minha terra, fui para Famalicão, e depois volto para Viana para trabalhar e para me apaixonar outra vez por esta cidade maravilhosa, e ainda estive a trabalhar por conta de outra, né? E eu estava muito bem. Estava a sentir-me super bem, claro que depois da fase de adaptação e essas coisas todas, que toda a gente passa por elas, despedi-me desse trabalho e passado 2 meses estava lá a trabalhar outra vez, porque percebi que realmente encaixava super bem ali, mas depois aquele trabalho desapareceu e eu fiquei no desemprego, e foi quando surgiu o retrovisor. Ok, então foi... Vamos só fazer aqui uma pausa, porque acho que tanto eu como a Ana Rita tivemos um momento de ainda bem que ela está a falar disto tão abertamente. Não foi? Foi mesmo. porque a maior parte eu acho que praticamente toda a gente, a dada altura da vida, sentiu isso, de que I'm broken, há qualquer coisa de errado comigo, e é por causa, e colecionamos provas de que não vamos conseguir fazer algo, que realmente há algo de errado connosco, e é por causa dessas provas que nós não vamos. Portanto, tivemos aqui um momento de... Sim, do género. Vocês estão a ter uma entrevista exclusiva, porque eu acho que nunca falei sequer disto. Uau! Obrigada! Desta parte. Mas publicamente. Mas é mesmo importante, e porque eu, como a Sara estava a dizer, todos nós já passamos por essa fase de... E depois tu falas em uma coisa interessante, que as coisas estavam a correr bem, mas eu depois entrei outra vez no desânimo, e se calhar não é isto, e se calhar... E de questionar, não é? Mesmo quando já atingiste ali um coisa de dizeres, não, isto é para mim, eu sei que provavelmente... Eu sabia que a profissão era aquela... E no primeiro emprego, e isto continua a funcionar assim, nós no nosso primeiro contrato de trabalho estamos automaticamente efetivas, por exemplo, numa empresa, isso aplica-se também a cabeleireiro, e eu desisti dessa efetividade na empresa porque eu passava a vida a sentir-me desenquadrada, na realidade era isso. Eu sabia que a profissão era aquela, mas chegava sempre a um patamar em que parecia que não havia mais nada para me oferecerem, e então eu... tchau, vou embora, não quero mais isto. Olha, quando é que tu percebeste que ou seja, já não era por conta de outrem, mas era por minha conta? Qual é que foi o momento?
Então, para vos enquadrar, eu trabalhava num estilo de salão de cabeleireiro de shopping. O que é que isso significa? Cada cabeleireiro é responsável pela sua cliente do início ao fim. Cada cabeleireiro tem uma autonomia brutal. Como crescimento é maravilhoso, porque nós não estamos ali a trabalhar com uma patroa que isto pode funcionar positiva e negativamente, que é, nós temos uma patroa que nos bloqueia de certa forma o crescimento, ou temos uma patroa que nos orienta também e que nos ampara o jogo, não é? A nossa cama de rede, que se eu tivesse alguma dúvida eu tinha a quem recorrer. Eu estava num tipo de salão que isso não acontecia e eu tinha que encontrar as minhas soluções. Então, como crescimento foi brutal, foi maravilhoso. Quando é que esta cadeia rompe-se? Quando esse salão fecha em Viana, muda de gerência e de nome e de tudo, é um franchising e tem uma política de trabalho com a qual eu não concordo nada. E aí, mais uma vez, sou eu que me despeço, com tudo o que isso acarreta, com todas as dificuldades e com toda a gente. Então, imaginem, eu não tinha o apoio moral de quase ninguém, a não ser de uma pessoa que era da minha mãe. Era a única pessoa que acreditava que sim, que eu podia dar o passo para trabalhar por conta própria. Foi um processo, eu saí do meu emprego em dezembro e consegui abrir o retrovisor em setembro do ano seguinte, só. Uau. Por toda 9 meses, não é? Horrível. Eu corria 2 vezes por semana para as finanças, 2 vezes por semana para a Câmara Municipal. Bem, eu fiquei uma pró em burocracia. Imagino. Bem, foi horrível. Agora, o que é que tu dizes a alguém que, por exemplo, está nesse processo de eu estou numa coisa que eu não acredito, que eu já não me identifico, e eu preciso de dar o salto, eu preciso fazer uma coisa diferente. Como é que, ou seja, tiveste a única pessoa que te apoiou foi a tua mãe, mas quais eram todas essas coisas que estavam na tua cabeça a nível financeiro, provavelmente, não sei, quais eram as coisas que estavam aí? Portanto, é tudo muito assustador a nível financeiro. A mensagem que eu quero passar é que não sejam tão malucos. Porque eu tinha 26 anos, 25 na altura, e há uma imaturidade ainda relacionada com essa idade, não é? Em que tem que existir, se calhar, um planeamento financeiro de como é que as coisas podem correr e como é que eu me posso proteger em relação a isso, e existem formas. Nós achamos sempre que não há hipótese, que não vai acontecer e que não vai dar, e neste momento eu tenho o meu salão fechado há não sei quantas semanas, e há coisas que nós vamos podendo antecipar e programar para isso. Depois eu acho que é preciso uma pitadazinha de loucura, de não está aqui ninguém a apoiar, não faz mal, eu acho que se nós acreditarmos é meio caminho andado. Claro que hoje em dia há processos emocionais, mentais e de raciocínio muito mais desenvolvidos. Há um despertar para esse sentido, não é? Nós podemos ter aulas de coaching e podemos aprender a fazer os nossos manifestos, na altura não. Eu acho que as pessoas hoje em dia emocionalmente se conseguem preparar melhor para este tipo de passos. Então, o que é que eu acho que é muito importante a pessoa analisar? Tenho as competências certas para isto que eu quero desenvolver? Se tenho, 50% do caminho está percorrido. Ou 50% ou mais. Na realidade, eu acho que mais. Eu diria que é um bocadinho mais, não sei, Sara, o que é que tu achas? Não sei, olha que a parte para teres o teu próprio... Eu lembro-me do meu exemplo. Eu tinha as capacidades todas, mas faltava uma outra parte. E não sei até que ponto essa parte da resiliência e do aprender e de pensar, porque às tantas deixamos de fazer só a nossa arte. E quando abrimos um negócio,
temos a nossa arte para fazer, e sendo o coaching, os cabelos, a consultoria de estilo, e depois também temos a parte de como é que isto é um negócio, como é que isto gera dinheiro suficiente para manter a mim, para manter os meus funcionários. Portanto, eu não sei, 50 de certeza absoluta, um bocadinho mais, mas não, eu Uns não ponho 60. mais. Eu metia uns acho que já está 60. nos 20. Acho que já está nos 20% as capacidades de execução. Porque depois é preciso o resto. Sim, porque tem assim, muita coisa. eu diria que se houver resiliência, eu acho que esse é que faz os 50%. Porque era o que tu dizias, Joana, o acreditar. Se tu acreditares, eu acho que essa é assim uma pecinha que se tu acreditares, mesmo quando o mundo exterior não está ainda a ver, às vezes basta uma pessoa acreditar em nós e já faz toda a diferença, não é? Eu diria que sim. E depois, claro, que temos as outras competências que temos que aprender, que era o que a Sara estava a dizer, que não é só eu sou muito boa naquilo que faço, não é? Sim. E depois também, lá está, assim como tu começaste a contar, Joana, as pessoas que estão à nossa volta e aquela tua cabeleireira que não te deixou desistir do curso por causa das carteiras, imagina se tu não, se não fosse ela. Por isso é que eu lembro-me sempre dela, é inevitável. Claro. E nós podemos fazer esse papel, eu, Joana, tu, Sara, tu, Ana Rita, nós podemos fazer esse papel na vida de alguém, sempre, não é? Sim. E vemos alguém a desistir e ir lá e puxar assim um bocadinho, seja na orelha, ou seja... Ganha um bocadinho de ar, vá, anda cá a respirar, não estás a ver bem as coisas. Sim, eu acho que sim, acho que é muito por aí. Olha, e aonde é que entra a cor? Porque eu imagino que num shopping, num cabeleireiro de shopping, que não haja muitas pessoas a dizer: olha, eu quero um cabelo arco-íris, olha, eu quero um cabelo roxo. Eu bem tentava, não é? Mas ninguém passava cartão. Porque depois era assim, eu tinha a imagem mais disruptiva da equipa, não é? Então, para começar, ninguém, tipo, tu chegas a um espaço desses, e o meu espaço também é desse género, e podes ter a tua preferência de atendimento, tipo, eu quero ser atendida por aquela pessoa, então nunca ninguém tinha preferência à primeira vista. Pronto, depois lá consegui angariar alguns clientes. E depois eu tentava tirar o barro à parede, mas depois eu tinha outro entrave, que na altura não existiam produtos cá em Portugal que nos dessem resposta, e eu também não tinha tido formação específica para cabelos coloridos. Okay. Então só quando eu abri o retrovisor é que pude explorar mesmo essa parte, que mais uma vez ninguém acreditava que eu ia fazer cabelos coloridos em Viana do Castelo, porque Viana do Castelo não havia pessoa, não havia público, não havia procura. Então quando eu tive que apresentar um projeto para pedir o apoio, o microcrédito. Ok, agora estou a perceber porque é que demorou tanto. Porque é que demorou os 9 meses, não é? Sim, ninguém acreditava nisso. Tipo, esta está maluca. Entretanto, tive muita sorte e aparece outra pessoa que viu o meu projeto e ela, é a tua cara este projeto? Tipo, eu vou fazer com que te deem o apoio. Muito porque era bom. a pessoa que me destinaram a fazer o estudo do meu projeto acreditou também. Bom. Eu acho que eu soube defender também. Tá. Porque Carolice, porque tu acreditavas, não é? Porque tu acreditas. Eu acho que foi por eu acreditar, mas houve ali um momento que já nem eu acreditava, já era do género. Vamos fazer de conta que eu acredito muito. Fake it till you make it. Foi basicamente o que eu andei a fazer. Depois, a partir daí, olha, são loucuras eu tinha que fazer uma encomenda de 800 libras ao Reino Unido para conseguir ter aqui uns potinhos de cor, que era o mínimo de encomenda que eu podia fazer por causa das taxas e das alfândegas e dessas coisas todas. Então andei a juntar 800 libras. Depois ainda andava a pagar o microcrédito, ainda andava a pagar as obras, ainda andava a pagar tudo.
E podia correr mal, não é? Também porque podia não ter pessoas para aquilo. Mas, entretanto, olha, não sei, eu acho que devo ser muito assertiva. Porque sempre que eu digo a alguém, tu um dia vais experimentar o cabelo colorido, não é, Sara? É. Não, já, daqui a bocado já te mostro ali uma coisa para saber se posso usar aquilo quando terminarmos de gravar. Depois, a Sara já pintou o cabelo de violeta, não é? Tipo, de lilás. Ai, eu vi. Eu lembro. Depois é uma questão de ir atirando barra à parede. E os primeiros anos não foram fáceis porque lá está, como não havia oferta, não havia procura. Uhum. Como não se usava, as pessoas tinham medo de ser as primeiras a usar, então eu ia sendo a minha cobaia, ia fazendo as experiências, as tentativas e erros, e ia sendo o catálogo de cores, que era este mês temos o rosa, este mês temos o laranja, pronto, andava assim, o azul, o verde. E foi o percurso antes. E isso há 15 anos atrás, quando começaste? Há 11. Pronto, porque há 15 eu não estava a trabalhar por conta própria, não é? Esta história remete a 11 anos. Há 11 anos. Ou seja, mas agora já é muito mais simples tu atirares o barro à parede e colar, ou não? Eu posso dizer o que é que a pessoa... Vai ouvindo, porque a Joana tem uma coisa. Quando nós estamos lá no retrovisor, a Joana anda de um lado para o outro, a ver as clientes dela, a ajudar as funcionárias dela, as cabeleireiras dela. Mas há uma coisa, quando a Joana chega ao teu lado, ela para e tem assim um momento de, ok, mindfulness, eu estou aqui contigo, estou aqui presente, estou aqui para ti. E quando ela te diz, um dia queres experimentar assim um tom mais arrosado? Ela vai mandando, mas como tu sabes que ela está ali para ti, não é uma coisa de olha, passou-se e quer pôr pigmento maluco em toda a gente que sai daqui. Não, tu sentes e sabes que ela olhou para ti, que viu ali alguma coisa que tu ainda não consegues ver, mas que ela já viu. Então aquilo vai abrindo, vai entrando. Com quem não quer. Sim, isto é um processo, com clientes assim, é um processo, e com clientes assim, what do you mean? À meia eu não faço catálogos, eu não faço rótulos, não crio rótulos. Não. Mas com clientes que não estão... As clientes estão a dizer, eu quero uma coisa super natural. Sim, exato. E vocês estavam a dizer que o processo é mais fácil. Claro que sim, claro que o processo é mais fácil porque agora já as pessoas já me procuram para a cor. Só que eu continuo, passado 11 anos, a ouvir clientes, por exemplo, que vão lá a primeira vez a dizer eu só vim agora porque eu achava que se eu viesse aqui me ia pôr cabelo verde. E eu pergunto, como assim? Tipo, sem me pedir? Eu ia fazer um processo que demora, e depois é isto, eu ia fazer um processo que demora tipo 8 horas. Quando só queria cortar? Sem que a cliente me pedisse, não percebo. Olha, mas é muito giro porque tenho muitas histórias de pessoas que tinham muito medo de ir ao retrovisor porque deviam achar que eu só era lunática e que sentava a cliente não abria a boca e eu fazia o que quisesse. É um processo, é muito trabalhado, é o que diz a Sara, não é? Eu vou plantando a ideia na cliente até que chega o dia em que a cliente acha que a ideia foi dela. Exato. Joana, tive uma ideia. Eu acho que é tudo rosa. E eu a pensar, a ideia não foi tua. Está certo. Sabes, esta questão do cabelo é uma questão muito sensível, porque... Ana Rita, tu tens que partilhar a tua questão com cabelo... O que eu já gozei com esta pessoa? O que eu já gozei? Força! Não é nada demais, é que eu fazia, eu não, no meu cabelo é uma coisa muito sensível, ou seja, eu durante a minha vida toda, ora bem, esta deve ser a terceira cabeleireira que eu tenho em 30 anos, portanto. Mas não é uma relação tipo eu e tu. Mas não é uma relação como eu e tu temos, Joana, que é em mim quem toca é só a Joana. A Ana Rita é só porque eu tenho medo.
Porque assim, eu tive uma experiência traumática durante parte da minha vida em que basicamente eu dizia uma coisa e depois saía com uma coisa completamente diferente, a cortar o cabelo. E nós temos que sentir, ou seja, da outra parte, ou daquilo que nós daquilo que nós dizemos, a expectativa que nós temos em relação ao cabelo, às vezes é um bocadinho furada, não é? Eu nunca fui tipo, olha, eu olho para aqui para um catálogo, quero um cabelo igual a este. Nunca foi esse o meu estilo. Mas eu lembro na altura, quando é que foi? Foi na altura da pandemia, Sara? Quando é que foi? Já não me Foi um lembro. bocado antes. Foi antes. Foi quase, Foi antes. quase a arrebentar. Foi quase a arrebentar. Então, foi no ano passado que eu tive quase um ano sem ir a uma cabeleireira, porque eu não conseguia, à cabeleireira, porque era aquilo que eu ia sempre, porque fica a 45 km daqui, não é muito longe, mas eu não ia e depois veio a pandemia, então o meu cabelo estava enorme, super estragado, horrível, horrível, mas não ia a nenhuma cabeleireira, porque eu não queria que mais ninguém mexesse o cabelo, até que houve um dia que eu olhei ao espelho e disse, não, é hoje, foi mesmo assim, é hoje. Então só desci as escadas e fui à cabeleireira que estava aqui embaixo. E foi essa a história. Correu, fiquei, basicamente ela fez aquilo que eu lhe disse, olha, corta o cabelo que está estragado e pronto. E foi isso. O mais difícil e que me drena, quando eu acabo o dia assim tipo estourada, não é porque estive a trabalhar imenso, também é, mas a gestão de expectativas minhas, da cliente que está sentada na minha cadeira, apanhar pessoas como tu, Ana Rita, é uma relação de amor-ódio. Adoro apanhar a pessoa com o trauma para depois o tirar, mas é um processo horrível, é muito doloroso para mim, porque a cliente está em pânico do início ao fim do atendimento. Pois é. Está quase a andar atrás de mim para ver o que é que eu estou a fazer e qual é a cor que eu estou a fazer e qual é o tom que eu estou a usar. Mas esquece que a nível de cor não há problema, porque eu nunca pintei o cabelo. Já por causa disso. Houve uma altura que eu disse à cliente, eu disse, quando vai ao restaurante, vai à cozinha, controlar o chefe, não vai, pois não? Então, sente-se na cadeira, faz favor. Pronto, pois eu tenho este lado. Joana, mas comigo não ias ter tanto stress, porque eu chegava lá e dizia, é para cortar. Eu lembro-me da cabeleireira, aquela mas tenho a certeza, ela perguntou, mas tenho a certeza, é que vai ficar o cabelo mesmo muito curtinho. E ela tipo a cortar aos bocadinhos e a mostrar-me, é para cortar. Acontece-me a ter que repetir, imagina, numa cliente ter que fazer tipo 3 cortes, porque eu penso, ela está passada, ela está com o cabelo gigante, ela está a pedir para cortar tudo o que está estragado, vai ficar sem cabelo. Agora, para poupar o meu tempo, que às vezes também convém, estipulo logo com a cliente, é por aqui, pronto, e aí está feito. Está arrumado. Mas é muito difícil lidar com clientes com traumas, muito difícil. Muito. Eu acredito. Já por isso, para também não prejudicar a cabeleireira, nunca pintei o cabelo. Pois, exato. Aliás, a frase que me faz ligar os alarmes mentais é, a cliente senta-se na minha cadeira e diz-me assim, até hoje, nunca nenhuma cabeleireira acertou naquilo que eu queria. Eu, pronto, não vou ser eu a acertar. Mas isso não acontece, isso não me aconteceu, Porque mas se está uma pessoa com 30 e tal anos, 40 e tal anos sentada na minha cadeira a dizer que nunca ninguém acertou com o que ela queria, eu deito logo a toalha ao chão e penso, pronto, também não vou acertar, vai ser a única vez que vou atender esta cliente. É porque depois é uma coisa que ela tem que deixar de dizer, também é um trauma para ela, portanto é provável que ela já esteja mentalizada que não vai sair dali como imaginou. Mas eu por acaso, eu não sou nada como a Ana Rita, eu lembro-me de quando comecei a pintar contigo, Joana, estávamos no Loiro, mas eu, se fosse preciso cortar o cabelo em Lisboa, eu cortava. E há um dia em que eu sei que tu trocaste mensagens com a minha prima e em que tu disseste, aquela gaja é maluca. Então, foi no dia antes de eu ir das primeiras vezes à televisão, eu também olhei para o espelho e fiquei, oh meu Deus, o meu cabelo está horrível, estava super comprido e super espigado, estava mesmo feio.
E para ir à televisão, naqueles programas em que a pessoa vai lá falar do seu negócio, eles fazem a maquilhagem, mas não arranjam o cabelo. E eu pensei, vou ter que ser eu a lidar com isto está uma valente porcaria, e eu vou aparecer na televisão, na SIC Mulher, com um cabelo horrível. Então fui a um cabeleireiro de shopping e disse, é para cortar a parte estragada. E também cortou assim um bocadinho, mas a parte estragada estava mesmo estragada. E a pessoa assim, olha, é que ainda tem aqui mais um bocadinho de estragado, posso cortar? E a minha cabeça, a Sara funciona assim, é cabelo, vai crescer, burra, não vai crescer até amanhã, mas tudo bem. Então, sem exagero, eu tinha o cabelo abaixo do peito e eu saí com o cabelo por aqui. Tipo, uma mudança de visual drástica. Antes de ir para a televisão. Antes de ir para a televisão. É tipo, ok, agora tens mais com que te preocupar. Agora, e depois é isso. Num dia em que era suposto estar super confortável com a personagem e super confiante, ainda estás a lidar com um cabelo novo. Mas é que Sara Maria, não sabia. Já me lembro que contaste-me isso. Isto é a história da minha vida. Não dá. Não podes mudar visuais a noivas na semana do casamento. Exato. Sara. Mas pronto, foi mais ou menos a partir daí. Que, ok, está bem. Pronto, mas eu gostei muito da minha experiência com a nova cabeleireira e já lá voltei e tenho a dizer que ela devia estar em pânico porque nós estávamos em pandemia e tínhamos que estar com máscara. E eu lembro-me da Sara ter dito que a pior que tu tinhas lhe dito, se não conheceres bem as feições, ou seja, aquela cabeleireira nunca me viu, eu já fui lá, voltei lá, nunca me viu sem máscara. Ela fez tudo a olho. Eu tenho clientes que não lhes conheço a cara ainda. Eu tive que arranjar depois outras formas, mas novos clientes que apareceram depois do confinamento, estava a ser o pânico, porque era de género. Não sei. E depois é tão engraçado, porque eu acho que sou extremamente visual e consigo ser, sei lá, vidente. A boca deve estar para ali. Eu vivo numa realidade muito paralela. E então, houve uma cliente que eu lhe fiz o corte, eu só havia assim, né? E o resto do corpo, o pescoço ainda conseguia ver, e eu a imaginar. O que vale é que planeei o corte e tal, assim, que ela foi lavar, sentou-se e eu lembrei-me assim, olha, eu vou-me afastar e tu baixas a máscara. E ela, olha, está bem, tipo, boa ideia. Ainda bem que ela baixou a máscara. A partir daí, eu tive que arranjar outros esquemas. As clientes levavam fotos delas, vídeos e essas coisas, porque, para vocês terem a noção, estão a ver mais ou menos o meu tipo de rosto. Era assim que eu imaginava que a cliente seria, pronto, com um maxilar delgado e até com pouca força aqui na zona do queixo delgado, maxilar com pouca força. Nada a ver, era tipo a Angelina Jolie, tipo super quadradão. Eu deliro. E eu ia-lhe tapar aquilo tudo, porque eu achava que ela ia precisar de tapar aqui esta zona para disfarçar, né? Esta parte toda delgada, mas não, ela tipo, com alta, super com as linhas todas. Tudo vincado, e eu a benzer-me por dentro, que de vez em quando vir católica, isto é maravilhoso, descer a máscara, não custa nada, eu afasto-me, ela desce. Ia sair dali uma porcaria daquelas gigantes. Por isso eu sei qual é o pânico da cabeleireira agora na pandemia, porque as máscaras é para esquecer. Depois quando me pediam assim, faz-me uma franja mais ou menos pelo nariz, bem, olha, só me ria, mas ria mesmo. Onde é que é o nariz? Onde está o teu nariz? Não sei onde é que começa, onde é que acaba, não, tipo, impossível. E essa foi muito. Eu estou a adorar trabalhar em pandemia, porque fica cheio de histórias. É todo um novo mundo. É toda uma descoberta. E depois achar que a cliente está a odiar e super chateada porque calha de ser uma pessoa que tem um olhar mais triste, por exemplo. Há pessoas com um olhar mais triste. Sim.
Pois é, e Pois eu tipo é. em pânico, eu, meu Deus, eu está a gostar, está tudo bem, está confortável, e a pessoa, depois nem se vê. Pois é, porque tu não consegues ver o rosto, tipo, não consegues perceber se a pessoa está a gostar ou não. Não, depois despoltou uma cadeia muito bonita, em que tive clientes novas que eu não consegui ler o olhar definitivamente, e tenho mensagens fantásticas Que giro. a dizerem-me do género, eu sei que não se notou, mas eu estava muito feliz, estou muito feliz, ou então depois a mandarem-me fotos do corte já sem a máscara. Que giro. Sim, Sim. há lados muito bonitos também, é preciso saber olhar para eles. Olha, e queres só falar só um bocadinho do tramado que também está a ser, teres o teu salão fechado? Porque não é... Caramba! É que já são, que é um mês e quase um mês, não é? Já deve estar a Não, já passar. são quase 2 meses, 2 meses. na realidade. E não é... Faz dia 14, 2 meses. Olha, eu tenho aqui uma pessoa no quarto ao lado que está desesperada para, neste caso ele não vai ter contigo, vou eu, e ele vai ter com a Helena, está com muitas saudades da Helena. E depois o momento não é fácil, porque há muitas inseguranças, muitas incertezas. Quando nós confinámos desta segunda vez, estava eu muito senhora e dona de mim a dizer, nós já estamos todos com maturidade, porque já temos a experiência do ano passado. Isto vai ser, eu sei como fazer, eu sei como agir, só que depois há o outro problema, está a ser muito mais longo. Então eu achava que íamos encerrar 6 semanas, e se calhar vai ser mais do que isso, se calhar vai ser o dobro. Tirando, eu não sei se é tirando ou não, porque a parte financeira, económica, pesa muito, mas eu consigo só pensar nela no fim do mês. Pois. Que é quando porque depois temos as obrigações fiscais e temos as obrigações com colaboradoras, eu tenho três colaboradoras, e nada podia correr como no ano passado. O ano passado não tenho problemas nenhuns em partilhar convosco, porque pode existir gente que se identifique. O ano passado, por erro de contabilista, eu não recebi apoio de layoff para as funcionárias, por isso nada podia ser, isto é, este ano o que eu achava é que nunca ia ser tão mau como o ano passado, não é? Vai aprender com os erros do passado, e na realidade nessa parte não. Mas tenho efetivamente os meus momentos muito, muito down, porque eu também deixo-me chegar, portanto eu deixo-me resvalar, porque enquanto eu não chegar mesmo ao fosso, eu não consigo depois dar o salto para cima. É como ganhar o impulso no fundo da piscina, não é? Então eu faço questão de fazer esses processos mesmo, de sentir a dor e de deixar que ela venha cá para fora. E então eu faço esse processo, imaginem, vamos fazer aqui um quadro que é, eu ontem fiz esse processo, hoje estou maravilhosa porque consegui encontrar as soluções, controlar a ansiedade e essas coisas todas, acordo e tenho tipo mensagens a dizer, eu estou desesperada com o meu cabelo, eu quero ir ao cabeleireiro, por favor, anda-me cortar o cabelo a casa, atende-me não sei onde. E todo o processo mental que eu fiz foi por água abaixo daquele preciso momento, porque eu quero acompanhar os meus clientes o mais que posso, quero dar o apoio o melhor que consigo, então eu não desligo, estou sempre on para eles, e a tentar controlar as minhas emoções e as deles. Isto é, o momento é mau para mim, é péssimo para a minha empresa, mas eu acredito, mais uma vez, no retorno, eu não acredito numa recuperação, não há recuperação, há recomeço, é recomeçar, pronto, do ponto onde estivesse, ou seja, do zero. Ok, essa parte está guardada numa gaveta e eu estou muito solidária com quem precisa mesmo de ir ao cabeleireiro. Mesmo, eu quase que sofro por empatia, porque é terrível. Há pessoas a continuar a trabalhar como é o vosso caso, há pessoas que a imagem
tem que ser mantida, e estamos todas a ficar neste lindo estado. Yeah. E por isso, eu estou sempre a dizer e sempre a frisar que não há batalhas piores, ou não é batalhas piores e melhores. Há batalhas, elas são todas diferentes e têm que ser respeitadas, por isso, se alguém está a sofrer porque precisa muito de um corte de cabelo, caramba, eu percebo mesmo. E só tento andar aqui a equilibrar e tentar fazer com que esse desabafo da parte dos clientes não me tire do lugar que eu tento encontrar-me diariamente. Mas é muito tempo, eu estou muito cansada, estou estafada de estar em casa. Sim. Pronto, só para quem nos está a ouvir e que estiver a pensar, pronto, porque é que a Joana não quer que vocês cortem o próprio cabelo? Porque as nossas tesouras que nós temos em casa não são as mesmas coisas que elas usam. A Joana uma vez quase que me matou com o olhar quando eu sugeri abrir uma garrafa de cerveja. Para vocês fiquem a pensar como é que eu sugeri isto estando no salão da Joana. Eu sugeri abrir uma garrafa de cerveja com a parte onde se agarra das tesouras. Aquelas tesouras, ela assim, ela só parou e disse: se vale mais de 200 euros. Está quieto, vai. É mais barata, não é? Ou seja, só a parte da pega, portanto... E quando às vezes vem a cliente assim com o fio da roupa e diz: empresta-me a tesoura. O quê? Esta tesoura só toca em cabelo. Para os leigos que nos estão a ouvir, as lâminas das tesouras de cortar cabelo são muito específicas. É o que precisamos de saber. Não podem tocar em mais nada, só. E depois, lembrem-se, o cabelo cresce, sim, mas não é de um dia para o outro. Vocês vão ter que viver meses com aquele corte de cabelo. E com o cabelo Obrigada, Joana, por nos lembrares disso. E depois a cor também dá para mudar, mas às vezes é difícil, demorado e muito caro. Exato. Cuidado com as cores que aplicam em casa. Não, eu em casa decididamente que não. Eu não estou a ver a cortar com uma tesoura que eu corto os pacotes de leite. Exato. Olha, que vontade já tive. Mas olha, aguento-me. Eu aguento-me que eu sou bem mandada. Tudo a fazer meditação para não cortar o cabelo. Tudo a dominar a arte das tranças, dos apanhados, porque não é o tem que ser. É o tem de ser. E portanto, e foi esta a conversa de hoje das Barbies. Desta vez com a Joana Jusa. Muito obrigada por teres estado aqui connosco, minha querida. Obrigada, Joana. Obrigada a vocês, são umas queridas. E por hoje é tudo. Obrigada, Joana, mais uma vez. Foi sem dúvida um podcast super inspirador, super autêntico e que de certeza vai ajudar aqui muitas outras pessoas. A ti, eu vou convidar-te a deixar aqui o teu comentário, a partilhar este podcast e para nós chegarmos a mais pessoas. Não é, Sara? É sim. E nós voltamos para a semana. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Beijinhos.